esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Nós vamos continuar os nossos estudos no livro de Isaías. E o problema das pregações expositivas é que você chega num título como esse, num assunto como esse, que você tem que falar, justamente nessa data. A minha Bíblia traz a insensatez da idolatria. Talvez o seu título seja a loucura da idolatria. Algumas Bíblias traz justamente isso. É o Isaías 44, de 9 a 20. Nós vamos falar esse texto especificamente quando o profeta ele detalha o que estava acontecendo naquela época e qual era a forma que se usava na fabricação de deuses, de ídolos. Eu ia colocar como título o Deus na mesa da manufatura, mas ficou como a insensatez da idolatria, que nós vamos ver que é mais ou menos isso. Só para nós situarmos aqui, essa imagem ficou muito boa mesmo, essa imagem aqui. E você percebe ali que é uma pessoa fabricando um ídolo e, na realidade, refletindo ele mesmo. Ele mesmo. O Tim foi muito feliz nessa imagem aqui que ele colocou. E a hora que eu vi, eu falei, poxa, que interessante isso daqui. Com detalhes ali, habilidoso na construção. Na realidade, a idolatria na Bíblia é um assunto muito sério. Muito sério. Deus sempre condenou a idolatria. Sempre. Se você pegar desde ali do texto que o Augusto leu aqui, de Êxodo 32, que é a primeira expressão real da idolatria, já havia no Egito. O Augusto foi muito feliz também quando ele disse que possivelmente aquele bezerro de ouro fosse retrato de deuses que eles adoraram lá no Egito, mas ali em Êxodo 32 é o primeiro momento onde aparece realmente a adoração a um ídolo ali expresso. E o seu povo, o povo de Deus sempre desobedeceu Deus nessa questão da idolatria, e Deus sempre foi contra isso, sempre condenou. E essa desobediência, ela sempre também causou estragos no relacionamento entre Deus e o seu povo. Então eu quero ler aí Isaías 44, de 9 a 20. Você vai ler e eu tenho certeza que você... eu vou usar aqui, você vai se indignar, você vai ficar chateado, você vai ficar preocupado como eu. Olha aí, Isaías 44, de 9 a 20 diz assim: como são tolos os que fabricam ídolos! Esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso, por isso serão envergonhados. Quem, senão um tolo, faria seu próprio Deus, um ídolo em que nada pode ajudá-lo? Todos que adoram ídolos serão envergonhados, bem como todos os artesãos, simples mortais que se dizem capazes de fazer um Deus. Ainda que unam forças, estarão unidos em terror e vergonha. O ferreiro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada, martela e modela com toda a força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza, fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cinzel e plana e entalha a imagem de uma pessoa. Dá à imagem beleza humana e a coloca num pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipreste e carvalho. Planta um pinheiro no bosque para que a chuva o faça crescer. Então usa parte da madeira para fazer fogo e com ele se aquece e assa o pão. Depois pega o que resta e faz para si um deus para o adorar. Faz um ídolo e se curva diante dele, queima parte da árvore para assar carne, come e se mantém aquecido. Que fogo bom, diz, já não sinto frio. Então pega o que resta e faz um deus, um ídolo esculpido. Curva-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: livra-me, pois tu és o meu Deus, tu és meu Deus. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender.
Aquele que fez o ídolo não para e pensa: queimei metade da madeira para me aquecer e para assar o pão e a carne. Como é possível o restante ser um Deus? Vou me curvar para adorar um pedaço de madeira? Tal pessoa se alimenta de cinza e engana a si mesma. Confia em algo em que nada pode ajudá-la. E, no entanto, não é capaz de perguntar: será que este ídolo que tenho em mãos não é uma mentira? Ó Pai, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Senhor, na explanação desta passagem dolorida, dolorosa. Fala comigo, fala com os meus irmãos. Seja misericordioso conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, a idolatria na Bíblia, ela é tão séria, ela é tão condenada por Deus, que o Senhor reservou 20% dos mandamentos dele para falar sobre a idolatria, ou seja, para repreender. 20% eu usei aqui o percentual, mas Deus usou 2 mandamentos, dos 10 primeiros mandamentos lá de Êxodo, para falar sobre a idolatria, e eu vou colocá-los aqui. Êxodo 20, 3 a 5, ele diz assim, os 2 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem anjos, nem querubins, nem algo que pudesse representar o Deus Todo-Poderoso, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E agora, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Os 2 primeiros mandamentos, Deus repreende, Deus ordena que o povo não tivesse nenhuma imagem, nenhum outro Deus. E Deus claramente adverte, você pode olhar aqui, Deus claramente adverte o povo a não ter outros deuses e não se curvar diante deles. E isso é definitivo. E estes 2 mandamentos serviram para o povo, mas servem para nós. Esses mandamentos, eles não passaram. Esses mandamentos, eles continuam. Os mesmos mandamentos que Deus colocou lá em Êxodo para o povo daquela época, ele serve para mim e ele serve para você. Não tenha outro Deus diante do Senhor. E o profeta Isaías, falando aqui do versículo 9 ao versículo 20, ele detalha, como você pôde acompanhar aqui na leitura, como eram feitos os deuses. Qual era a atividade que se fazia, como se fazia para ter um ídolo, para ter um Deus. Só que antes de eu entrar propriamente dito no versículo 9 ao 20, eu vou voltar um pouquinho e eu vou ler do versículo 6 ao versículo 8 para fazer uma comparação. Do mesmo capítulo 44, versículo 6, versículo 8, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Ou seja, nós precisamos entender o que é uma ação exclusiva de Deus e o que é uma ação deliberada, ou seja, pela vontade do homem. Aqui, nesses versículos 6 a 8, nós temos a ação exclusiva de Deus. Mas como que é exclusiva de Deus? Só Ele é o primeiro e o último, somente Ele pode fazer revelações fidedignas, somente Ele pôde estabelecer o mais antigo povo, somente Ele poderia libertar Israel. Então, essas ações aqui, explícitas no versículo 6 a 8,
são ações exclusivas de Deus, ou seja, somente Deus poderia agir, falar e fazer com que fossem cumpridas. Agora, do versículo 9 ao versículo 20, que nós acabamos de ler, nós percebemos uma ação exclusiva ou deliberada ou pela vontade do homem. Do homem. Então nós temos uma contrapartida aqui, do versículo 6 ao 8 é uma ação exclusiva de Deus, e do 9 ao 20 era uma ação do homem, propriamente dito. Por que eu digo isso? Porque não haveria, irmãos, nenhum falso Deus se o homem não tivesse fabricado ele. Concorda comigo? Não haveria nenhum falso Deus se o homem não tivesse fabricado esse Deus. Porque fora do Senhor, que a si mesmo se revela, como ele se revelou aqui no versículo 6 a 8, somente existem deuses inventados pelo homem. Só existem deuses que o homem inventou. Nós temos aqui na Bíblia, para corroborar com isso que eu estou falando, o homem, ele cria um Deus e ele defende esse Deus como fosse dele, e na realidade é. Por quê? Porque ele pega eu estou falando da imagem aqui do texto, ele pega esse Deus, ele transporta esse Deus, ele pinta, ele lava, ele coloca para cá, ele coloca para lá, então é dele, ele pega um Deus e ele usa como se ele fosse o dono, e na verdade ele é. E nós temos uma passagem na Bíblia, que ele retrata justamente essa questão, e eu vou só fazer assim o contexto para vocês, ela está lá em Juízes capítulo 6, quando Deus chama Gideão para libertar o povo das mãos dos midianitas. Ele chama Gideão porque o povo ainda estava adorando a Baal, e o Senhor chama Gideão para libertar o povo que estava sob a escravidão dos midianitas. Olha aí, Juízes capítulo 6, eu vou ler o versículo 25, depois eu vou ler do 29 ao 31. Presta atenção nisso daqui. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse para Gideão: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Ao 29. E uns aos outros disseram: quem fez, quando eles no outro dia viram que Baal tinha sido destruído, quem fez estas coisas? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois destruiu o altar de Baal e cortou o bosque que estava aos pés dele. Porém Joás, o pai, disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Vocês estão defendendo Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, ou seja, se Baal é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubar o seu altar. Ué, se Baal está com dor de cotovelo, ele que se defenda. Vocês estão querendo matar Gideão porque Gideão derrubou o altar de Baal? Ué, se Baal é Deus, veja bem, vocês estão achando que vocês estão tomando as dores do Deus de vocês e querendo matar um homem? Ué, se Baal é Deus, quem é Gideão perto de Baal? Que ele contenda por ele. Irmãos, nessa situação a gente fica assim: será que isso é verdade? E nós vamos ver no decorrer do estudo que tem coisa muito pior do que isso. E às vezes os nossos olhos estão um pouco fechados. Ou seja, irmãos, eles queriam matar Gideão porque Gideão derrubou o altar de Baal. Isso é inacreditável. Ou seja, a idolatria não é apenas fazer um Deus, mas também fazer que o Deus seja o que você quer que ele seja. Entendeu? Idolatria não é apenas fazer um Deus, mas é fazer com que este Deus seja o que você quer que ele seja. Isso é ser idólatra, isso é ter idolatria.
No versículo 9 do capítulo 44, há um verdadeiro desprezo do profeta por parte dos deuses fabricados. Olha o que ele disse. Como são tolos, tem uma tradução que diz ignorantes, mas eu quis ser um pouco mais leve. Como são tolos os que fabricam ídolos. Esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram não sabem disso, por isso serão envergonhados. Irmãos, percebe, o desprezo do profeta começa na tolice, passa pela ignorância e chega na vergonha. De todos aqueles que fabricam e não somente fabricam. E não somente fabricam, mas adoram, servem. Ou seja, Paulo trazendo, eu estou pegando o Velho Testamento, estou trazendo o Novo Testamento, para a gente não achar assim, mas daí é tudo o Velho Testamento. Não, a Bíblia toda vem falando sobre isso. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele fala da ignorância do homem, que troca Deus por qualquer outra criatura. E ele destaca que quem aprova essa troca, quem adora, é tão culpado quanto aqueles que fabricam. Olha assim, Romanos 1,32, Paulo diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Se você ler Romanos 1, você vai ver que ele está falando que trocaram a glória de Deus por aves, répteis, criaturas. Então ele diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, não, peraí, eu não faço tais coisas, mas e aí, a pessoa que você conhece faz, se aprova? Cada um com a sua vida. Não. Não somente as fazem, mas aprovam, aplaudem, concordam com o que fazem. Está na mesma vala, segundo a palavra de Deus. E por que, irmãos? Por que o profeta, voltando ao versículo 9 aqui, por que o profeta traz esse desprezo? Porque mesmo que os profissionais habilidosos, e aqui ele cita o artesão, ele cita quem mais, o ferreiro, ele cita o escultor, mesmo que eles se unam com o objetivo de fazer um Deus, esse Deus não tem valor nenhum. Mesmo que profissionais habilidosos façam isso, ou seja, são homens mortais tentando fazer um Deus imortal. Isso é possível fazer? Não é possível fazer. É isso que o profeta fala. Vocês são tolos, vocês são insensatos, vocês são ignorantes, os seus olhos estão fechados, os teus corações estão fechados, porque vocês estão tentando, pela sua habilidade, pela sua mente finita, pela sua mente e o seu coração corrompido com o pecado, vocês estão querendo fazer um Deus imortal, e você se prostra diante dele e diz: você é meu Deus. Por favor, não só o profeta, mas eu e você temos a mesma opinião. Isso é insensatez. Isso é insensatez. Isso é impossível, porque mais habilidosos que seja, como eu disse, o produto final acaba sendo o produto da força do homem. Acaba sendo a habilidade do homem. É Deus, como eu disse que eu ia colocar esse título, é Deus na mesa da manufatura. É Deus sendo produzido pelo homem. E não foi isso, como o Augusto leu aqui, não foi isso que Arão fez? Arão falou: traz os brincos das orelhas das suas mulheres, dos seus filhos, traz que eu vou fazer um Deus. Por mais habilidoso que Arão fosse, ele fez um Deus da força do seu braço. Ou seja, enquanto Moisés estava na presença do Deus único verdadeiro, o povo estava na presença de um Deus falso. Qual foi o resultado? Desastroso. Quando você lê ali Êxodo 32 até o final, você vai ver qual é a consequência disso daqui. O que foi que aconteceu quando Deus fala assim: desce lá, Moisés, desce lá porque o teu povo corrompeu, desce lá porque o povo se desviou, desce lá porque o teu povo me trocou por um bezerro de ouro.
Desce lá. Outro detalhe a ser observado é que para fabricar esses deuses falsos, o que o povo fazia? O povo plantava uma árvore, plantava um pinheiro, ou então pegava um cipreste, pegava um cedro e fazia um deus. Ou seja, vamos na racionalidade. Quem fez a árvore crescer? Foi Deus. Foi a graça e a misericórdia de Deus que fez o cedro, que fez o pinheiro, que fez o cipreste crescer. Aí o homem vai lá e usa da bondade de Deus, corta aquela árvore, metade ele queima, metade faz um Deus e diz: você é meu Deus. Por favor, eu volto para o tema. Isso é insensatez. Isso é loucura. Isso é loucura. E é isso que o texto está falando. Ele diz aqui, Isaías 44, 16, 17, ele diz assim: queima parte da árvore para assar carne, come e se mantém aquecido. Que fogo bom, diz, já não sinto frio. Então pega o resto e faz o seu Deus. Um ídolo esculpido, curva-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: livra-me, pois tu és meu Deus. Vocês podem ver que eu estou colocando Deus aqui tudo em letra minúscula, tá? Falso Deus. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver. Sua mente está fechada e não consegue compreender. Irmãos, há uma pergunta a ser feita aqui. Por que a humanidade faz isso? Por que o homem faz isso? Hoje que você tem a sua mente renovada, o seu coração convertido, e você hoje é um crente, você é uma pessoa que nasceu de novo, tem uma compreensão do Evangelho, eu tenho certeza que você faz essa pergunta. Não há cabimento. Por que o homem faz isso? De onde vem isso? Por quê? Aí eu fui pegar J. Packer, ele tem uma definição, achei interessante, ele fala o seguinte: a Escritura, ela explica esse estado de coisa, dizendo que o pecado do egoísmo e da aversão às prescrições de nosso Criador conduz a humanidade à idolatria. O que significa transferir a adoração e reverência a outro poder ou objeto que não o Deus Criador. Um pouquinho mais para frente nós vamos esclarecer isso, que é o seguinte: todo homem tem conhecimento da existência de Deus, mas ele se afasta, ele afronta Deus, ele não quer Deus. E eu quero dizer que Paulo escrevendo, novamente eu vou buscar Romanos capítulo 1, ele mostra essa situação se inclinando para todo tipo de religião. Isso é uma outra verdade. Todo homem tem uma religião. Ou ele adora a Deus, ou ele adora outro Deus. Mas ele falha em adorar o Deus verdadeiro. Olha aí, Romanos 1, 21 a 23. Ele diz assim, olha que interessante. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, murcharam, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Parece que Isaías está do lado de Paulo. Parece que eles estão na mesma cadeira. Não parece? O que Isaías está falando? A mesma coisa que Paulo está falando. Parece que eles estavam juntos. Isaías falou assim: Paulo, eu vou escrever isso daqui. Paulo, vai, escreve que eu também vou escrever isso daqui. Ou seja, é a mesma coisa. Por isso que eu estou falando. Eu estou pegando o antigo, eu estou pegando o novo. E vocês percebem que não tem diferença. Vocês percebem que Deus condena lá no Antigo através dos profetas e no Novo Testamento através dos discípulos e de quem escreveu o Novo Testamento, Paulo e tudo mais. Irmãos, esta é a situação. Ou seja, Paulo estava falando aqui do gentil, mas todos, através da revelação geral de Deus, têm conhecimento da existência de Deus, mas recusa-se a adorá-lo, a honrá-lo,
e a dar graças a Ele. E a partir daí, eles partem para uma sabedoria, como ele diz aqui. Mas que sabedoria é essa? Uma falsa sabedoria. Por que é uma falsa sabedoria? Porque, como diz o texto, a arrogância leva o homem a trocar a adoração de Deus por devoção a ídolos construídos por ele mesmo. A arrogância leva o homem a trocar a adoração do Deus verdadeiro por um outro Deus construído por ele mesmo. Isso é arrogância, isso é prepotência, isso é presunção. Eu vou fazer um Deus semelhante a mim mesmo e eu vou adorá-lo. Não é isso que Paulo está falando aqui? Trocaram a glória do Deus incorruptível por semelhanças da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, você tem Deus a imagens de homem, você tem Deus a imagem de aves, você tem Deus a imagem de quadrúpedes e você tem Deus a imagens de répteis. E é isso que o homem fez. E eu vou buscar novamente uma explicação do J.I. Packer, que ele diz assim, olha que interessante. A humanidade arruinada e, em certo sentido, ignorante de Deus, uma vez que as pessoas gostam de crer e de fato creem sob o objeto do seu culto, falseia e distorce a revelação de Deus, da qual não pode escapar. Presta atenção nisso. Faceiam e distorcem a revelação de Deus, mas eles não podem escapar disso. Em outro sentido, contudo, todos os seres humanos permanecem cônscios de Deus, de modo culpável. O que é cônscios de Deus? Todo ser humano sabe, tem consciência da existência de Deus, de modo culpável. E agora, com desconfortáveis pressentimentos do julgamento vindouro, que esperam que não se cumpra. Que esperam que não se cumpra. Há um desconfortável pressentimento de que haverá um julgamento. Tomara que não aconteça. O homem, na sua insensatez, é isso aqui. Ou seja, o que nós temos aqui? Primeiro, a idolatria falseia e distorce a revelação de Deus. Segundo, o homem não consegue escapar da revelação de Deus. Terceiro, todo ser humano sabe da existência de Deus. Quarto, mesmo sabendo do julgamento vindouro e que são culpados, vivem esperando que o julgamento não ocorra. Isso é insensatez. Isso é insensatez. Para não usar outra palavra. Irmãos, o texto fala desses tipos de ídolos, mas eu coloquei um tópico aqui chamado idolatrias contemporâneas. Talvez, como o Augusto falou aqui, você não tenha um bezerro de ouro na sua casa. Mas eu tenho certeza que não tem. Ou estou errado? Não tem. Mas o que acontece? Nós temos outras idolatrias. E eu vou falar aqui, não pensando, usando aqui o meu querido pastor Marcos Sá, não pensando em ninguém propriamente dito, mas talvez aquela empresa que você montou do nada e que está bombando seja o seu ídolo. Talvez o seu time de futebol, eu ia fazer uma piadinha do Palmeiras, mas não vou. Talvez o seu time de futebol, não tem mundial, não tenha ídolo, seja o seu ídolo. Talvez a sua profissão. Talvez aquele concurso que você estudou tanto para passar e você passou. Talvez o seu emprego, que não foi fácil de você conquistar. Talvez o curso que você faça, que está entre os três melhores do país. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui. Ou seja, irmãos, é gostoso passar num concurso que eu estudei. Não é nada de errado nisso. Não há nada de errado em ter um bom emprego. Não há nada de errado você se dedicar à empresa que você criou e que você precisa se dedicar nela. Não é nada de errado nisso.
Não é nada de errado cursar o curso que você sempre quis. Poucas pessoas têm essa oportunidade. Nada de errado em você se dedicar a isso. Mas o problema, irmãos, é quando estas coisas tiram o foco do nosso relacionamento com Deus. O problema, eu coloquei algumas aqui, tem muito mais. A igreja, você quer ver? A placa da igreja. Eu sou da CCL, eu sou presbiteriano, eu sou batista, para não ficar só nos reformados, eu sou assembleiano, Isso pode ser um ídolo, a placa da igreja. Irmãos, não há problema, mas não há problema em você gostar dessas coisas que eu falei, do seu emprego, da sua empresa, não há problema. O problema é quando isso tira Deus do meu e do seu coração, quando isso é o meu Deus e não o Deus verdadeiro, aí é problema. E aí você pode dizer assim, mas o que é que eu preciso fazer quando isso é uma realidade na minha vida? Você precisa clamar a Deus, pedir perdão, pedir que Ele traga isso à sua mente, ao seu coração, e você diz, Senhor, tem misericórdia. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, muitos de nós às vezes não têm essa consciência de que essas coisas têm atrapalhado o meu relacionamento com Deus. Então, irmãos, se você tem isso, clame ao Senhor, Senhor, eu não quero que nada seja um impedimento, nada interfira no meu relacionamento com o Senhor. Você quer ver uma coisa interessante? Em Atos, no capítulo 19, nós temos uma passagem bastante que atua, que vem ao encontro disso que nós estamos falando. Deixa eu contar para você também o contexto. Na cidade de Éfeso, existia uma deusa chamada deusa Diana. Você entendeu? E ali, além da deusa Diana, havia o templo da deusa Diana. E ali, eles diziam o seguinte, que essa deusa tinha caído aonde? De Júpiter. E a cidade de Éfeso, ela era a guardiã da deusa Diana. E Paulo chega na cidade. E Paulo prega o quê? Paulo era terrível. Paulo prega o quê? Que essa deusa não era Deus. E que ela não deveria ser adorada como Deus. Virou um alvoroço na cidade. Porque além disso, tinha fábricas de nichos dessa deusa. E as fábricas eram responsáveis pela manutenção, pela grana, pelo sustento do povo, de muitas famílias. E entre eles tinha um cidadão chamado Demétrio, não é isso? Que ficou alvoroçado. Olha aí o que diz Atos 19, 23 a 27. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho da pregação da palavra. Um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artesãos. Veja, está envolvendo grana aqui. Os quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, Deus na mesa da manufatura. Bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo o quê? Que não são os deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Que fase! Era isso que estava acontecendo lá em Éfeso. Ou seja, Paulo chega e pula com os dois pés no peito do povo, dizendo o seguinte, isso não é Deus e vocês estão adorando a um falso Deus. Demétrio reúne a galera e diz, olha, se isso continuar, nós estamos no bico, porque nós vamos perder o nosso dinheiro, nós vamos perder a nossa prosperidade, e aí ele inventa um negócio aqui no final, dizendo, olha, a grande deusa Diana vai cair em descrédito.
a grande deusa Diana vai cair em descrédito. Veja bem, veja aqui para dar um pouco de crédito, de onde caiu a deusa? De Júpiter. Rapaz, veio de Júpiter, filho. Uns vieram de Júpiter, outros vieram da montanha, outros vieram do rio, outros vieram do mar, outros vieram não sei da onde, para dar crédito. Mas na realidade é tudo falso Deus, como Paulo disse em Atos 19. Ou seja, irmãos, os seus corações, como ele disse aqui, estavam iludidos e enganados, e serão testemunhas contra eles mesmos. 44:18. Quanta estupidez e ignorância! Seus olhos estão fechados e ele não consegue ver, sua mente está fechada e não consegue compreender. Que coisa! E aí você vai dizer sempre, vai me dizer que tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Tem sim. E lá em Atos também. Na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele chega numa cidade chamada Listra, ali havia um homem aleijado. E Paulo ora e o Senhor, pela graça e misericórdia, o Senhor cura esse homem. Quando a população viu aquilo, eles disseram, os deuses vieram até nós. E para dar crédito, eles botaram o nome. Paulo era o quê? Era Paulo e Barnabé que estavam ali. Barnabé era Júpiter e Paulo era Mercúrio. Olha que coisa linda. Os deuses vieram até nós. Paulo que era Mercúrio, né? Era Paulo que era Mercúrio. Isso, Paulo Mercúrio. Porque Paulo falava demais. Então, Paulo era Mercúrio. Agora, não sei por que Paulo era Mercúrio. Mas Barnabé era Júpiter. Ou seja, os deuses baixaram até nós. E não somente isso. Eles queriam sacrificar a esses deuses, que seriam Paulo e Barnabé. Então, nós vamos matar animais e nós vamos sacrificar. Olha aí, o que eles disseram em Atos 14, de 14 a 18. Vou ler aqui bem devagar. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes. Ou seja, ouviram o quê? Que eles queriam sacrificar animais para eles. Rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, senhores, por que fazes estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis destas vaidades ao Deus vivo. Ou seja, o que nós estamos pregando é justamente para vocês pararem de fazer essas coisas. É para vocês pararem de fazer esse negócio, de ficar sacrificando. E vocês estão querendo fazer isso para nós. Converter dessas coisas, dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. O 17 diz assim, e contudo, não se deixando a si mesmo sem testemunho, beneficiando lá do céu, dando-vos chuva em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E o 18 diz assim, e dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Ou seja, foi argumento em cima de argumento, porque o povo queria sacrificar a Paulo. Ou seja, irmãos, voltando aqui para o texto, as suas mentes e os seus corações estavam enganados. As suas mentes, como está escrito no versículo 20. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, trazendo uma contextualização, uma aplicação. Talvez com você, porque isso já aconteceu comigo, alguém tenha dito assim para você, você está errado. Porque eu já pedi um santo e eu fui atendido. Eu já pedi várias vezes, por isso que eu sou devoto do santo XYZ, por isso que eu tenho uma imagem do santo, porque eu já pedi e eu já fui atendido. E foi mesmo. Foi mesmo. Só que quem atendeu? Sabe quem atendeu? Foi Deus. Você sabe por quê? Para que você continue no erro. Ah, Flávio, mas não tem na Bíblia? Tem em Ezequiel. Aqui, ó. Portanto, fala com eles, o Senhor falando,
e diz: assim diz o Senhor Deus. Presta atenção. Assim diz o Senhor: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem aos seus ídolos. Você pediu? Pediu. Você recebeu? Recebi. Foi Deus que fez. Sabe por quê? Porque você sabe que existe um Deus verdadeiro. Você sabe que existe um Deus santo. Você sabe que existe o único Deus. Você está pedindo para um falso? Deus vai acontecer. Sabe por quê? Para que você continue enganando. Ah, mas isso não é possível. Olha para 2 Tessalonicenses para você ver. Se Deus não fala assim: você quer continuar no erro? Então eu vou mandar a operação do erro para que você continue cada vez mais no erro. Ah, mas como? Mas Deus está sendo injusto. Não! Sabe por quê? Porque, como nós lemos aqui, Paulo escreve em Romanos, todo ser humano sabe da existência de Deus. A revelação geral mostra que Deus existe e que Ele exige uma adoração. E por que a humanidade vai atrás? Porque a humanidade afronta, rejeita o Deus verdadeiro e sabe que é culpado e tem péssimos, eu vou usar essa palavra, péssimos ressentimentos de que o julgamento virá, mas tomara que não, porque se vier e vai vir, e quando vier, aonde eu estarei? Misericórdia. Misericórdia, irmãos. E eu quero concluir no 44:20, que diz assim: tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma. Confia em algo que em nada pode ajudá-las. E, no entanto, não é capaz de perguntar: será que este ídolo que tenho nas mãos não é mentira? Será que isso aqui que eu tenho nas mãos não é mentira? Será que isso que eu estou adorando como sendo Deus verdadeiro é mentira? Seria uma pergunta óbvia. E aí eu vou perguntar para vocês: o que é confiar e adorar em cinzas? Sabe o que significa isso aqui? Que qualquer Deus queimado, ele vira o quê? Cinza. E é nisso que o homem está adorando. É isso que o povo estava adorando. Cinza. Cinza. Se você pegar um Deus de madeira e você meter fogo, vai virar o quê? Cinza. Quando ele diz aqui, tal pessoa se alimenta de cinzas. Quando o povo adorava um falso Deus, ele se alimentava de cinza, do pó. E aí, irmãos, eu digo para você o seguinte: eu falo assim, você pode perguntar: Flávio, mas então? E agora? O que fazer? Somente o Evangelho de Jesus Cristo. Somente a cruz pode reverter esta situação do coração dos homens. Somente o Evangelho pode responder essa pergunta do final do versículo 20. Será que este ídolo que tenho nas mãos não é mentira? Somente a cruz de Cristo, somente o Espírito Santo arrancando o véu da incredulidade. Sabe por quê? Porque eu não sei você, mas eu estava nessa situação. Eu não sei você, mas eu pratiquei isso muitos anos da minha vida, mas muitos anos. E se você falasse alguma coisa contrária, eu brigava com você. Se não for o Espírito Santo arrancando o véu da incredulidade, abrindo os nossos olhos, o coração, falando, dizer, é mentira, a pessoa não vai acreditar.
E você sabe disso. Você sabe disso. Aí você vai dizer assim para mim: Flávio, então o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Prega o Evangelho. Fala do amor de Cristo. Fala da existência do Deus verdadeiro e único. Fala do amor de Deus por essas pessoas. Fala, se você tiver intimidade, fala que ela está enganada. Fala para ela: você está enganado. Mostra. Mas você adora basear. Você lê a Bíblia, lê. Pega a Bíblia. Diga: olha, está aqui. Mas é assim, é assim. Você sabe por quê? Porque foi assim com você. Foi assim comigo. Eu estava enganado e achava que estava certo. O dia que o Espírito Santo arrancou o véu, eu falei: meu Deus do céu, como eu fui ignorante durante tantos anos, mas graças a Deus por ter tirado este véu. E você que está aqui, talvez não seja a tua situação, mas certamente era uma situação que você estava enganado. Você estava com seus olhos fechados, o seu coração obscurecido. Mas o Espírito Santo foi lá, Luciano, e fez assim: FUP. O FUP não é bíblico, tá? Nem inspirado. O Espírito Santo foi lá e arrancou do seu coração aquele véu que impedia você crer. E você começou a crer. O que aconteceu? Você começou a crer. E eu termino mesmo com uma aplicação. A minha aplicação é o Salmo 139, versículos 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor, porque talvez tenha um ídolo aqui que eu não esteja percebendo. Sonda-me, Senhor, porque o Senhor me conhece. Sonda-me, Senhor, se tiver alguma coisa que está impedindo de eu adorar o Senhor 100%, mostra, revela, para que eu peça perdão e arranque isso do caminho da adoração ao Senhor. Sonda-me, Senhor, essa deve ser a tua oração também. Amém? Que o Senhor nos abençoe.